Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Saúde Descomplicada. Eu sou o professor Thiago Daniele e hoje iremos falar um pouco sobre índice de massa corporal. IMC, vamos lá então? Bem, o IMC é um dos parâmetros utilizados pela OMS para calcular o peso ideal do indivíduo, e dessa forma utilizamos o peso pela sua altura ao quadrado. Lembrando que o IMC é uma medida em que o seu resultado é expresso em quilogramas por metro quadrado e dá esse diagnóstico geral de saúde de um indivíduo. O IMC ele é amplamente utilizado, desde a saúde coletiva até a clínica, e nos dá uma ideia geral a respeito de obesidade, sobrepeso ou eutrofia de um indivíduo. Então, é um método simples, é uma medida fácil, prática, aplicável em diversas populações. Eu tenho que entender uma coisa: o IMC ele é importante, ele é útil, mas ele não se correlaciona diretamente, por exemplo, com a gordura corporal, como temos alguns outros métodos de avaliação de percentual de gordura. Então, o IMC é o índice que dá uma noção geral a respeito desse indivíduo, desse peso corporal, pela altura que esse indivíduo apresenta nesse momento. Dessa forma, o IMC ele tem alguns pontos que devem ser levados em consideração que vão alterar os seus resultados, como gênero, idosos, sedentarismo, atletas e pessoas fisicamente ativas. Como dado, ele analisa o peso corporal do indivíduo pela sua altura, uma pessoa muito musculosa, por exemplo, vai ter um IMC elevado, mas não necessariamente ela vai ser uma pessoa obesa. Uma pessoa com mais massa muscular vai ter maior peso, mas não necessariamente ela vai ter um grau elevado de obesidade corporal, de gorduras como um todo. Assim como o idoso, que tende a ter uma mudança na sua estrutura corporal também, existem tabelas específicas para esse indivíduo. Além do que, também temos números diferentes para homens e para mulheres. Então, isso deve ser sempre levado em consideração quando eu analiso ou executo uma avaliação do IMC. Então, inicialmente, alguns pontos importantes antes de iniciar o peso corporal desse indivíduo, deve-se sempre informar para o seu aluno ou paciente o que está sendo realizado, a fim de que ele saiba o processo, todos os procedimentos. Inicialmente, solicitar que sejam retirados sapatos, roupas pesadas, casacos, jaquetas, calças, a importância de roupas adequadas para a avaliação física, roupas adequadas para que esse teste seja o mais fidedigno possível. Retirar acessórios, cinto, óculos, pulseiras, que venham trazer pesos durante essas avaliações, tá bom? Celular, caneta, moedas, tudo deve ser assim retirado também, a fim de buscar uma medida cada vez mais precisa desse peso corporal. Observem que essas figuras, o que relaciona aproximadamente cada um desses aparelhos, utensílios que temos no dia a dia. Um sapato, um relógio, um cinto, uma calça, uma jaqueta. Então, lembro que não se deve retirar esses pesos após a aferição desse indivíduo. Não se retira, por exemplo, 150 gramas se o aluno estiver usando um cinto, ou não se retira aproximadamente 1 quilo se esse aluno, esse paciente, estiver utilizando uma calça. Deve-se pedir que seja retirada todos esses utensílios, esses aparelhos, essas roupas, e esses dados são apenas para que vocês entendam que haverá uma diferença caso ele suba na balança com esses complementos, tá bom? Dessa forma, durante a aferição, pedir que a pessoa suba na balança, com os 2 pés bem apoiados, distribuindo bem o peso nos 2 pés, de forma centralizada, pedindo que olhe para o horizonte, e dessa forma você registra o valor que foi encontrado na balança nesse momento. Também, antes de aferir a altura, é interessante pedir que aqueles mesmos procedimentos anteriormente falados sejam realizados, roupas pesadas, calças, jaquetas, blusas grossas sejam retiradas, e também interessante que o Ministério da Saúde sugere que sejam retirados alguns penteados, como rabo de cavalo, trança, porque quando eu vou aferir a altura, posso ter alguma diferença, à medida que esse cabelo esteja alterado, uma trança, ou algum outro elemento no cabelo, especialmente da mulher, que venha gerar alteração nessa altura quando eu vou utilizar, seja o estadiômetro ou algum outro aparelho que vai mensurar essa altura. Então, isso é importante observar. Olha essa figura aqui do Ministério da Saúde. A ideia é que justamente não haja nenhuma empecilho que realmente tenha uma aferição mais fidedigna possível dessa altura, para que não haja mudanças excessivas ou
dados que não sejam reais ou os mais próximos da realidade daquele momento durante a aferição, certo? Durante a aferição da altura, sugerir sempre que os pés se mantenham juntos. Quando eu vou fazer essa altura, sempre próximo de uma parede, as costas bem apoiadas, os calcanhares apoiados, as nádegas também. Sugere-se que sejam feitos esses parâmetros. E lembro, a variação física é uma medida de padrões. Então, se eu avalio esse meu aluno nesses parâmetros hoje, para que eu faça uma reavaliação futura, eu devo seguir os mesmos parâmetros, para que eu tenha resultados também similares e possa fazer uma boa comparação. Então, durante a aferição, deslizar delicadamente o estadiômetro até a região da cabeça e realizar esse registro, pedindo que a pessoa também faça o olhar para o horizonte. E aí nós encontramos as medidas básicas e temos algumas classificações dessa tabela inicial, então, das tabelas da OMS, que avalia o grau de obesidade e também se há sobrepeso ou não. Esses são os parâmetros indicados para entender se esse indivíduo está em sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 grau, ou grau 3. Lembrando que no idoso há uma diferença desses IMCs, tá bom, nesses dados. E essa talvez seja a tabela que vocês mais conheçam, que é a mais difundida. Mas existem algumas outras tabelas e classificações que relacionam o IMC com algumas doenças, tá bom? Que já já a gente vai falar sobre ela. Antes de falar sobre isso, eu lembro que o IMC tem alguns pontos que devem ser importantes. Ele não distingue massa magra e massa gorda. Lembrar que massa magra não é somente músculo, massa magra também é massa óssea, tecidos lisos, não há essa distinção. O IMC ele avalia o peso total do indivíduo. Então, por isso que ele pode ser um confundidor, mas ele é de extrema relevância e deve ser sempre levado em consideração. E não reflete a distribuição da gordura total do indivíduo. Fazer essa avaliação, como eu expliquei, ampla desse indivíduo. Então, em termos de diagnóstico, no Brasil, nós utilizamos tabelas de classificação, como a que eu apresentei anteriormente, de obesidade, sobrepeso e de eutrofia. E é sempre importante utilizar o IMC com outros parâmetros, seja o RCQ, o RCE, que vamos falar mais à frente, a circunferência abdominal, que utilizar todos esses parâmetros eu consigo ter uma ideia geral e melhor da saúde desse indivíduo, tá bom? Também tem alguns pontos de cortes que vêm cada vez mais sendo levados em consideração, especialmente na clínica, sobre as doenças crônicas e mortalidades, como por exemplo aqui é um dado também da OMS, que traz essa relação entre o IMC e o risco de doenças graves, como vocês podem aqui observar. Então, quanto mais obeso é o indivíduo, maior é o seu risco de adoecimento, maior é a sua chance de uma doença crônica não transmissível, maior é a sua chance de doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemias, síndrome metabólica, dentre outras alterações. Então, aí nós encontramos um parâmetro, um parecer de entender um pouco dessa população, entender um pouco desse indivíduo e dos riscos que ele pode correr com essa obesidade que pode crescer com o avançar do tempo. Então, gostou desse vídeo? Peço que curta e o compartilhe com seus colegas. Espero vocês em um outro momento. Até lá.